começando na Rádio NN. O programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco. Saúde em Foco. Sua consulta no rádio. Saúde em Foco. Boa tarde, em Arapiraca, 13 horas, 1 minuto, 1 hora, 1 minuto, sextou, dia 21 de março, isso, anota aí, né? Sextou com S de sexta-feira. Meu amigo, o tempo tá passando muito rápido, né? Tempo e temperatura em Arapiraca agora, 33 graus, possibilidade de chuva 0%. Umidade relativa do ar em 44% e ventos em 13 km por hora. Esse é o tempo e temperatura agora na nossa cidade. Então, provavelmente aí teremos um final de semana quente e abafado, como foi o dia de ontem, né? Previsão do tempo para sábado mínima de 23, máxima de 33 graus. Já no domingo, mínima de 21 e máxima de 32 graus. Então se prepare, porque o final de semana pois é, calor mesmo, né? Calor quente e abafado, como a gente conhece aqui, né? Muito bem, hoje eu vou receber, olha só, tem uma convidada especial hoje aqui, que é a doutora Sandra, Sandra Ferro Correia. Ela é odontóloga responsável pela Botoprêmio em Arapiraca, uma clínica que acaba de conquistar o reconhecimento nacional pela excelência no atendimento, pelos resultados incríveis aqui na nossa cidade, né? Botoprêmio é uma franquia, né? E aí faz vários procedimentos, como bioestimulador de colágeno, o Botox, que é a queridinha do mercado, toxina botulínica. Trabalha também com fios de sustentação, intradermoterapia, jato de plasma, laser, limpeza de pele, lipoenzimática de papada, que é esse negócio que a gente tem aqui, né? Mesobotox, microagulhamento, peeling químico, preenchimento facial, preenchimento labial, radiofrequência, skin booster, tratamento de melasma e ultrassom macro focado. Esses procedimentos são procedimentos faciais. Já na parte de procedimentos corporais, tem aqui carboxiterapia, você tem a criolipólise, drenagem linfática, enzimas, estética íntima, harmonização glútea, intradermoterapia, jato de plasma, laser, massagem modeladora, massagem relaxante, ozonioterapia e peeling químico. Ainda também tem secagem dos microvasos, preenchimento corporal, radiofrequência, skin booster, tratamento capilar e ultrassom macro focado. Esses são os procedimentos que a Botoprêmio faz na sua rede toda. Talvez aqui em Arapiraca a gente não tenha todos esses aqui, né? Mas com certeza você vai saber aqui quais são os procedimentos que credenciaram a Botoprêmio em Arapiraca, para que ganhe esse reconhecimento nacional, né? Um importante prêmio, né? Já que deve ter várias franquias, e tem várias franquias espalhadas por todo o país, né? E aí a gente tá aguardando aqui a doutora para ela nos trazer mais informações a respeito disso daí. Marcão, ela tá me falando aqui que já chegou, já tá por aqui. Então beleza, tá bom. Então vamos falar sobre isso, né? E você vai aí ter no final de semana muitas novidades aí. Tem Copa Alagoas rolando, né? E você vai saber muito mais logo mais à noite no Futebol Show, de 19 às 21 horas. Tá? De 19 às 21 horas você vai ter aqui o Futebol Show com André Áviles, com o Tony Lima, com o Clevânio Henrique, também com o nosso canhão Viderlan Araújo, nosso Moraes, nosso Alan, todos esses aí que fazem o Futebol Show, campeão de audiência de 19 às 21 horas, tá? Então, você vai ter muitas informações aqui. Parabéns ao Brasil ontem, jogou feio, mas ganhou, né? Jogou feio, mas
foi aprovado nos 53 minutos, né? Deram uma pancada de tempo de prorrogação, não foi, Marco Aurélio? Também. Mas ali teve um motivo, né? Teve um choque ali entre o goleiro e um atacante, eu acredito, da Colômbia. E até o goleiro brasileiro precisou ser substituído. Só ali foram 7 minutos. Ali a gente reconhece que não foi o que foi, né? Lá com o nosso asa. Muito bem, eu tô aqui com a doutora Sandra, que já tá aqui. Doutora, eu te mandei o link aí para que você possa compartilhar na sua rede, inclusive com o pessoal da franquia da Botoprêmio, para que eles possam acompanhar aqui a nossa entrevista ao vivo. A doutora Sandra Ferro Correia já tá aqui com a gente e vamos destrinchar aí porque foi que a Botoprêmio em Arapiraca, né, teve esse reconhecimento, que é muito importante, claro, é muito importante para que a gente tenha e para que o público possa entender o que é a Botoprêmio. As pessoas às vezes podem pensar que só trabalha com Botox porque o nome é esse, mas não é isso. Boa tarde, seja bem-vinda. Pelo convite de estar aqui, é sempre um prazer falar sobre o meu trabalho, sobre a Botoprêmio. E respondendo a sua pergunta, a gente é uma franquia de estética facial e corporal. Uhum. E por que foi que a gente conseguiu galgar o espaço, conseguiu se estabelecer aqui nessa cidade? Porque afinal de contas eu não sou daqui, eu sou de Aracaju. E vim pra cá sem conhecer absolutamente ninguém. Uhum. Então, foi um desafio, porque você chegar num lugar diferente, onde você não conhece absolutamente ninguém, para iniciar um negócio, exige realmente muita dedicação. Uhum. E eu digo que o que realmente nos fez estabelecer aqui foi a minha persistência e da minha mãe, porque nós viemos e a conexão que a gente gerou com pessoas, com mulheres, com pessoas que gostariam de mudar alguma coisa na sua estética, foi muito grande, e foi isso que, na verdade, nos trouxe para esse lugar que a gente está hoje. Uhum. Então, diante dessa ligação que eu tenho com pessoas, eu sou profissional de saúde, sou dentista raiz, né? Então, assim, eu tenho 30 anos de formada e, além disso, eu sou esteticista. Mas existe algo fundamental nessa relação, que é gostar de gente, que é gostar de pessoas. Aplicar uma injeção de Botox é muito simples. A técnica em si, qualquer profissional de saúde habilitado tecnicamente, ele consegue fazer. Mas, na verdade, criar conexões, entregar resultado e se estabelecer numa cidade onde você não conhece ninguém, exige um pouco a mais de cuidado nessa relação. Então, foi isso que nos fez, na verdade, aterrar aqui e manter um trabalho. Hoje a gente tem uma cartela de clientes de aproximadamente 9 mil pessoas com as vidas transformadas, porque eu falo sempre que estética, ela vai além da estética, além da aparência. Ela realmente tem uma relação mais profunda. Quando você devolve, quando você faz um procedimento e você consegue entregar para alguém um resultado bacana, e ela consegue te dizer: poxa, doutora, que bacana, eu tô me sentindo super bem. Então, isso a gente fala de autoestima, a gente fala de autoaceitação. E isso é saúde mental, isso já não é mais estética, isso já não é superficial. Então, foi isso aí que nos fez firmar os pés aqui e hoje ser reconhecido como realmente, nacionalmente, a gente ser reconhecido, inclusive dentro da franquia. A Botoprêmio Arapiraca hoje é referência dentro da própria franquia. Doutora, outra pergunta importante: o que é que diferencia a Botoprêmio das demais clínicas de estética? Porque o Brasil hoje é o segundo país, atrás apenas dos Estados Unidos, em estética. Inclusive em consumo de cosméticos e dermocosméticos. Exato. São dados que qualquer pessoa pode acessar aqui. E claro que as clínicas de estética, elas existem aos montes, franquias ou não,
né? Tem aqueles que seguem carreira solo, que se formam em estética. Inclusive, estética já é um curso superior também, já tem curso superior Sim. de estética. Inclusive, eu sou esteticista também. De curso sou superior. Professora de curso superior desse curso aí, inclusive. Em Aracaju aqui? Não, tava na UNIT e agora eu vou para Santa Bárbara. Tá. Que fica aqui no Bosque das Arapiracas. Isso. Então, pra você ter ideia, né? Como evolui esse mercado. Então, o que é que diferencia a Botoprêmio das demais clínicas de estética, doutora Sandra? Na verdade, é exatamente isso que eu estava falando. É o fato de gostar de pessoas, né? Quando a gente gera conexão com alguém, eu tenho o maior prazer de falar sobre, de explicar o que é. Então, isso nos diferencia, porque eu recebo muito feedback das pessoas dizendo: doutora, estive em outro lugar, mas eu não me senti confiante, eu não me senti seguro de fazer, porque a pessoa não me explicou absolutamente nada disso que você estava explicando. Então, assim, eu acho que a diferença fundamental é gostar de gente, criar conexões, olhar para o outro e se colocar no lugar do outro. Isso nos diferencia, esse atendimento nos diferencia. Tá. Vou pedir uma Corelli para ele colocar na tela. Eu tive a curiosidade de pesquisar a Botoprêmio. Sim. Você vai assistir. Estamos com imagens ao vivo aqui pelo nosso canal no NN Play, no YouTube. Você entra aí. Se você não conhecia, não conhece, não sabe o que é que a Botoprêmio pode fazer por você, pelo seu rosto, pela sua aparência, mas não é somente o rosto. A Botoprêmio é uma clínica de estética também, e você vai ver alguns procedimentos faciais e corporais. Aí eu tava comentando com você aqui, antes de você chegar, doutora, deixa eu lhe chamar de você. Sim. Né? Que a Botoprêmio, ela tem procedimentos faciais e corporais. Eu não sei se todos são feitos aqui na cidade de Arapiraca, mas Sim, todos aqui. Todos aqui. Então, ótimo. Você vai entrar com a gente agora no site da Ortoestética, vai aparecer na sua tela aí. E olha, gente, eu vou perguntar para a doutora aqui quais são os procedimentos mais procurados na Botoprêmio em Arapiraca. Mas você já pode entrar aí, tá? E você vai ver aí, ó, nesse site, você vai ver aqui nos procedimentos faciais, por exemplo, bioestimulador de colágeno. Doutora, sim, tem crescido a cada ano esse procedimento. É o nosso queridinho, né? Na verdade, hoje, para mim, na minha opinião, não existe nada mais eficiente do que o bioestimulador de colágeno. Porque é algo que, inclusive, segue numa tendência mundial, que é a Quiet Beauty, né? Que é, a tradução ao pé da letra, é uma beleza tranquila, uma beleza quieta, onde a gente vai conseguir entregar um resultado bacana, com sutileza, né? Melhorando flacidez, melhorando a tonicidade da pele, que é o que todas as mulheres desejam. Ninguém hoje quer mais fazer um procedimento estético e sair transtornado, com as proporções faciais alteradas. A gente quer fazer um procedimento estético, se sentir bem na idade que a gente tem. A ideia não é você ter... Eu tenho 53 anos, então a ideia não é eu ter 53 anos e parecer ter 15. Não, porque isso é cafona, né? A gente tem que envelhecer, gerenciar, na verdade, o envelhecimento. Então, você vai envelhecer com qualidade de vida, se sentindo adequada diante da idade que você tem. Perfeito. Você é a primeira pessoa que eu ouço falar isso, viu? Que trabalha com estética. Eu também tenho 53, então a gente é de 71. Exatamente. Então posso lhe chamar de você mesmo. Pode chamar de você, fique à vontade. Então tá aí. Na verdade, isso é mais um ponto positivo com relação ao Botoprêmio, porque assim, eu sou uma pessoa muito transparente, então assim, eu não tenho vergonha de falar a minha idade, né? Eu tenho 50, então, tenho orgulho, né? Eu também. De dizer que tenho 53 e cuido e me sinto bem na idade que eu tenho. Eu não quero me sentir menos porque eu trabalho com estética e exagerar nos procedimentos estéticos. Não, eu quero fazer me sentindo bem sem fazer nada exagerado, entendeu? Perfeito. Doutora, a gente tem aí também o Botox, que é a aplicação da toxina botulínica, que é eficaz na redução de rugas e marcas de expressão, além de outros benefícios. Exatamente. E o Botox, ele também é o nosso procedimento mais procurado, né? É um procedimento tranquilo, porque é um procedimento... Aliás, todos os procedimentos que a gente faz na Botoprêmio são procedimentos muito tranquilos. São procedimentos que podem ser feitos em consultório, de forma segura, de forma tranquila, sem precisar anestesia geral, que é uma vantagem, né? Com anestesia tópica ou anestesia injetável.
e com um grau de segurança muito previsível, né? Então, é o procedimento número 1. É o procedimento que a gente realmente mais faz, né? Ele é um anestésico e ele vai paralisar justamente rugas, dando aquela sensação de olhar descansado, olhar jovial. A gente pode usar a estratégia de levantar um pouco a sobrancelha, que eu digo sempre que isso é um jogo de neurociência. O cérebro do ser humano, ele entende que quando você tem a sobrancelha arqueada, você é mais jovem ou mais velho. Então, assim, é fantástico essa possibilidade da gente fazer isso e conseguir entregar um resultado com naturalidade, né? E gerenciar o envelhecimento. Eu digo sempre, a palavra que eu mais gosto de usar no consultório é gerenciar o envelhecimento. Perfeito. Pode deixar, viu, Marco? Pode discorrer aí. Eu vou continuar fazendo as perguntas aqui para a doutora. Você fica aí. Você é o diretor de imagem aqui. Você faz o que você quiser. Doutora, muita gente tem medo dos exageros na harmonização facial. Sim. Né? Inclusive, vimos no final do ano passado algumas celebridades fazendo a desarmonização facial. Sim. Como é que vocês trabalham para garantir um resultado natural? Sou exatamente sobre isso, né? Que assim, na verdade eu tenho 30 anos de formada na odontologia, eu sou dentista raiz, né? E 10 na estética. Eu nunca segui a linha dos exageros. Eu sempre compartilhei da ideia que menos é mais. Então, a gente sempre faz menos, se faltar, a gente complementa, do que a gente fazer mais e precisar tirar. Mas hoje em dia, existe essa corrente, essa tal da Quality Beauty, ela caminha, é uma filosofia que caminha exatamente para a naturalidade. Então, quanto mais natural for o resultado, melhor. Então, assim, o objetivo não é você fazer um procedimento, menina, você preencheu sua maçã do rosto, tá enorme. Se a pessoa falar isso, pode saber que já tá feio, né? Então, assim, não é esse o objetivo. É você olhar para a pessoa, saber que tem alguma coisa boa e olhar, nossa, como você tá descansada, como você tá bacana, você tá bem. Então, são essas coisas que eu recebo das pacientes e que me motivam a continuar fazendo e a continuar estudando, porque é esse feedback que a gente quer, né? Perfeito. De algo natural. Resguardadas as devidas proporções, é a mesma coisa de você ir numa praia, ver uma mulher de 40, 45 anos e você vê que ela tem silicone. Se bem que eu tava até comentando com minha esposa hoje, eu digo, olha, eu tenho muita dificuldade de reconhecer isso, né? Eu não sou especialista, eu não tenho... sei, fica mais redondinho, né? Mas vocês não, vocês têm um olho... É como o pastor Cláudio Duarte diz, com 15 segundos você sabe até a marca da bolsa. Sabe se é Prada, se sabe... vocês sabem. Você bate o olho assim e diz, eita, né? A gente não, a gente tem que demorar umas meia... E não pode, a gente que é casado não pode olhar nem... que você tinha visto a minha, viu? Não, nem 10 segundos, né? Você olhar 10 segundos, você tá olhando o quê? Né? Então a gente não olha. Então por isso que a gente não conhece dos peitos dos outros. Sem contar que o homem não tem olhar periférico, né? Quando ele olha, ele não sabe olhar de lado quando mulher. Ele vira a cabeça, né? Pois é. Não dá esse negócio de olhar periférico aí, não tem futuro não. Então é o seguinte, doutora, como é que funciona, por exemplo, o planejamento de cada paciente? Porque não tem receita de bolo na Botoprêmio. Cada um é cada um. Cada um é cada um, exatamente. Cada um tem a sua individualidade. O que eu faço para André, eu não faço pro colega, pro Marco Aurélio. Por quê? Porque André pode ter a olheira mais profunda e Marco Aurélio não. André pode necessitar de um pouco mais de preenchimento da maçã do rosto, né? Que é tecnicamente conhecido como malar. Então, assim, cada planejamento, ele é único. Então, vai ser algo individualizado. Você vai precisar de tanto de botox, porque você contrai mais sua musculatura. Marco Aurélio vai precisar de tanto de botox, porque ele contrai menos. E assim, a gente vai particularizando e entregando a cada um o que ele precisa. Doutor, existe um momento certo para começar a prevenção do envelhecimento? Você tem as duas formações. Você é odontóloga há 30 anos
né? Ou seja, você já conhece da maxila, você conhece de cabeça e pescoço. É uma profissional habilitada para fazer isso, né? Porque se alguém conhece de cabeça e pescoço... É verdade, isso é verdade. É o dentista e o cirurgião de cabeça e pescoço, que aí é uma formação da medicina. Sim, ainda tem um mestrado em cabeça e pescoço. Pronto. Então, a minha formação... Né? Quando a estética surgiu na odontologia, eu disse, é isso que eu quero fazer. É isso que eu sei, é isso que eu aprendi, é isso que eu estudei a vida inteira, anatomia a vida inteira eu estudei, entendeu? Então foi isso que me fez seguir por esse caminho. Então o que é que você recomenda para quem quer começar? Começa quando? Com que idade? Olha, é assim. Existe um código de ética que a gente não faz em pacientes abaixo dos 18 anos, né? Então, assim, precisa ser muito bem pesado, né? Porque acontece de chegarem meninas muito jovens querendo fazer, por exemplo, preenchimento labial, botox. E a gente tem que ponderar muito isso aí. Se é algo que está impactando demais na vida dessa adolescente, a gente pode repensar e conversar com a mãe e fazer. Se não, a gente orienta. A gente orienta a aguardar um pouco mais e fazer numa idade que ela realmente consiga responder por si, que ela já tem os 18 anos. E a hora é a hora que ela sente necessidade. Porque assim, as rugas, por exemplo, meu filho tem 22 anos. Meu filho tem muita ruga. Meu filho já poderia fazer um botox. Ele não quer, ele não deseja, e isso é respeitado também. Eu não fico oferecendo a ele porque eu tenho disponível, só porque eu acho que precisa e tem ruga. Mas a hora, segundo o código de ética, a gente pode fazer a partir dos 18, mas deve ser ponderado. O bioestimulador, por exemplo, a partir dos 25 anos a gente já não produz mais colágeno. Então, a partir dos 25 você já pode fazer. Aí você pode me perguntar, mas tá, uma menina de 25 anos não precisa. Realmente ela não precisa, mas ela pode fazer uma poupança de colágeno. Perfeito. O colágeno ele não vai ser mais produzido. Então, você pode depositar o colágeno na camada mais profunda da pele. E esse colágeno, na verdade, ele vai ficar armazenado. Serve como se fosse, eu gosto sempre de usar essa expressão, uma poupança de colágeno. Então, à medida que ela for envelhecendo, ela não vai chegar a ter a ruga como uma pessoa mais velha, que chega no consultório já com uma flacidez importante, com rugas, porque houve uma prevenção a partir dos 25 anos. Tá. Vou fazer o seguinte, eu vou pro intervalo, mas antes quero mandar um abraço aqui pro pessoal da SMTT, na pessoa do Pita. O Pita tá assistindo aqui o nosso programa com a sua esposa em casa, mandou foto aqui. Pita, muito obrigado para você e para todos os agentes aqui da SMTT que organizam ou tentam organizar o trânsito da nossa cidade, bem como também o pessoal aí do 3º Batalhão, do BOP, do Canil, né, do BPRV, pessoal da Polícia Civil tá aqui também. E todos os profissionais da área de segurança, de saúde, onde quer que você esteja, de plantão ou não, de folga, ou indo para o trabalho, pegar agora no batente, Deus abençoe você, que você vá, que você volte para sua casa com as bênçãos do nosso Deus. Eu quero mandar um abraço para a doutora Jana Kelly, inclusive, ela nem sabe que ela, nem combinei com ela, viu? A doutora Jana Kelly é uma brasileira, né? Ela é de Mato Grosso. E trabalhou por muito tempo aqui em São Sebastião, na nossa querida São Sebastião aqui perto, e no final do ano passado foi visitar parentes nos Estados Unidos junto com o seu pai, e na volta para o Brasil, doutora, o seu pai infartou no aeroporto dos Estados Unidos. O pai ainda está internado no hospital nos Estados Unidos e tá se recuperando, né, ainda das sequelas do infarto que sofreu. Tá internado há mais de 2 meses. A conta já tá astronômica, vocês podem imaginar, né? Nos Estados Unidos não tem SUS. E está se fazendo uma campanha, uma verdadeira corrente aí, tanto de oração e de campanha para que possam trazer. Ela tinha seguro de viagem, mas o seguro de viagem cobre apenas uma pequena parte dessa despesa. E para trazê-lo para o Brasil tem que ser uma UTI aérea. Você imagina o custo disso. R$350 mil é o valor disso. E depois a gente vai convidá-la para, ela mesma nos Estados Unidos, fazer uma entrevista com a gente aqui para ver como é que a gente pode ajudar, como é que os brasileiros podem se envolver e que possam ajudá-la a trazer o seu paizinho para a sua terra e cuidar dele aqui. Vou pro intervalo, vou tomar uma água aqui com a doutora Sandra. Daqui a pouco a gente volta, tem muita pergunta boa ainda pra gente fazer aqui, para saber o que é que a Botoprêmio pode fazer
por você e por mim, pela minha saúde, pela minha estética, pela sua saúde, pela sua estética. A gente volta já. Saúde em Foco, na Rádio NN. Com André Pepe.
Muito bem, estou conversando com a doutora Sandra Ferro Corrêa, ela é odontóloga e também responsável pela Botoprêmio em Arapiraca, uma clínica que acaba de conquistar o reconhecimento nacional. E aí a gente já fez um bocado de perguntas ela aqui. Você tem dúvidas? Então manda suas dúvidas para cá pelo nosso link do NN Play no YouTube, entra aí, ou então pelo nosso WhatsApp 99639-8389. Doutora Sandra, o que torna a experiência da Botoprêmio Arapiraca diferente para os clientes? Olha, a gente cuida muito de acolher esse cliente que chega lá, independente de quem seja ele. Então, pra gente não importa cor, raça, nível social, situação financeira. Nosso lema é atender o cliente e acolher independente de qualquer coisa. Então, isso é algo que eu recebo muito feedback, né? E quem tiver dúvida pode olhar nas nossas redes sociais, porque nossas redes sociais são pacientes reais, não são pacientes pagos para isso, para dar depoimento. Então são pacientes que realmente chegaram lá, se beneficiaram de algo que a gente realizou e então comprova, na verdade, isso que eu estou te dizendo, dessa experiência diferenciada, né, de atendimento enquanto estabelecimento de estética. Uhum. Qual foi um dos casos emblemáticos que você lembra, assim, mais marcantes que vocês receberam de um paciente? A gente tem alguns, né, que inclusive eles estão no Instagram. Eu tenho um caso muito curioso de uma paciente lactente. Ela chegou na recepção com um bebê e muito me chamou a atenção, porque eu achei, de uma certa forma, se a gente puder fazer, não vou fazer um julgamento disso, mas assim, eu pensei, nossa, que absurdo, né? Essa mulher tá amamentando, porque foi que ela quer fazer um procedimento estético naquele momento da maternidade, onde tão delicado, onde os hormônios estão muito bagunçados, onde realmente é algo que você tem que olhar para você e pro seu filho naquele momento, mas não pensando na estética, pensando em cuidar, né? E o bebê dela, devia ter mais ou menos uns 2 meses, né? E na verdade me impactou tanto que quase que eu falei que eu não iria atender. E aí parece que eu ouvi uma vozinha da minha intuição, disse assim, não, atenda ela. E eu coloquei ela dentro da sala e comecei a conversar. E a hora que eu comecei a conversar, que eu fui contra-argumentar justamente falando sobre isso, sobre essa situação dela repensar, que não era o momento, ela disse, doutora, eu vou te falar uma coisa, eu tô aqui porque meu marido tocou fogo na minha casa e eu preciso fazer um botox porque eu tô me sentindo péssima. Então, assim, aquilo me impactou de tal forma que eu repensei, recalculei toda a rota de tudo aquilo que eu tinha como coisa engessada. E eu disse assim, eu vou fazer seu botox. Eu sei que pra você é vital isso aí, é importante. Eu vou fazer seu botox. E aquilo me impactou demais. Eu levo isso aí para o resto da vida, que a saúde, não existe nada nunca, né? Nada que você nunca pode fazer e a gente tem que sempre ponderar situações. Esse foi um caso que me impactou muito. E a gente tem um caso de uma mulher trans que há pouco tempo a gente fez um vídeo, né? Com ela na verdade, ela tem 17 anos, né? Ela nasceu homem, mas ela não se reconhece homem, se veste como mulher. E ela tinha muito pelo na barba. E conversando com a mãe dela me falou sobre isso, que ela estava no estado emocional complicado. E porque tinha muito pelo na barba e ficava nesse conflito, né? Queria ser mulher, mas tinha pelo na barba e então isso também me mobilizou muito. Eu acabei dizendo pra ela, Rosa, manda a Gabi lá que a gente vai tratar ela. E ela deu um depoimento extremamente feliz, porque a gente conseguiu obter um resultado muito bacana. A depilação a laser é algo desafiador em barba, principalmente num paciente jovem como ela, que tem 17 anos, onde os hormônios estão realmente muito aguçados. E hoje a gente conta com um aparelho, com uma tecnologia realmente fantástica, que a gente conseguiu o resultado na 5ª sessão. Ela mesma deu depoimento sobre isso.
a redução de pelo já foi enorme, a gente conseguiu realmente um ótimo resultado, e ela fala sobre o quanto aquilo impactou na vida dela. Então, é outro caso de saúde mental, né? Mexeu com a autoestima. Mexeu com a autoestima, né? E ela conseguiu se reconhecer, né? Naquele papel que ela gostaria que fosse e não era. Então, isso chega a me arrepio, né? Isso realmente é muito recompensador. Aí a gente diz assim, poxa, valeu a pena tanto investimento, tanto estudo, tanta dedicação. Por isso, porque a gente está lidando com gente, está entregando resultado, e um resultado que já impacta a vida das pessoas. O que ainda eu consigo ficar ainda perplexo são com duas coisas. É com a violência que a mulher sofre nesse país, né? E às vezes o que separa a mulher da violência é um pedacinho de papel, como se o agressor dela fosse respeitar um pedaço de papel emitido pela justiça, né? Entenda, não estou desmerecendo quem é juiz, não estou falando disso. Eu estou falando que um pedacinho de papel assinado por um juiz não vai impedir de uma arma branca ou uma arma de grosso calibre ou de médio calibre ou de pequeno calibre que o agressor esteja usando, isso aqui não vai servir de escudo para ela, não, né? As políticas de segurança da mulher precisam ser respeitadas, né? A Lei Maria da Penha veio para mudar isso, já mudou a vida de muita gente. Mas em compensação, às vezes, doutor, a gente ouve, né, nos programas aí, que a mulher tinha 7 medidas protetivas e o cara foi lá, né, e matou. Outro fator aí que você falou aí da paciente trans, o Brasil agride muito os LGBTs, os pacientes, as pessoas trans, né? E por quê? Porque é diferente da minha sexualidade, então eu sou homem, aí você acha, né, o agressor, eu tô falando do agressor. Sim. Ele acha que porque ele é homem, ou ele se diz, né, porque o homem não faz isso. Não, é verdade. Né? O homem que é homem, ele não faz isso. Você vai agredir, é a mesma coisa de eu dizer assim, não, eu torço pelo ASA. Aí o cara quer que eu torça pelo CRB, pelo CSA, por outro time. Eu não vou torcer, meu amigo, porque eu sou ASA. Igual eu sou Flamengo. Você não vai ver, eu não vou torcer nunca pelo Vasco da Gama, não vai adiantar. Você pode gastar o seu discurso todinho, né? Então respeitar o próximo já é muita coisa. Sim. Né? Você respeitar a individualidade do outro já é muita coisa. Eu posso não ser o que você é, mas você também não vai querer ser o que eu sou. Então tá tudo certo, né? É só uma opinião aqui, uma forma até de repúdio a essas coisas. Doutora, como é que a equipe da Botoprêmio ela se mantém atualizada? Porque nós temos várias tendências. A estética, ela evolui a passos muito largos e todo dia sempre tem uma técnica nova. Então, como é que vocês evoluem em relação ao mercado estético? É exatamente o que você falou. A gente dorme hoje, amanhã a gente acorda com a técnica nova. Exatamente sobre isso. A gente tem que estudar. Não tem jeito. É aquela coisa que eu lhe falei, eu sou dentista raiz. Então, assim, pra mim, eu não vejo outro caminho que não seja estudar. E a Botoprêmio tem um serviço de qualificação. A gente tem essa parceria que a gente tem com a Galderma, nos possibilita a entrar na plataforma deles, e eles têm atualização de trabalho científico todos os dias, que são publicados por essa empresa em particular. Aí, partindo para as questões particulares, a gente tem todas as semanas lives com a nossa gerência regional, onde a gente está sempre atualizando tanto o conhecimento quanto o atendimento, a forma como a gente está acolhendo as pessoas. Então, é um monitoramento, na verdade, intenso semanalmente que a gente tem. Então, além de ser uma clínica de estética, a gente tem esse suporte da franquia que consegue também nos acolher dessa forma. Porque essa é uma filosofia não só minha, eu me identifiquei porque a franquia tem essa filosofia. Mas a própria franquia já tem essa filosofia de acolher, de receber, de escutar.
Então é algo que diferencia dessa coisa da franquia, que é aquela coisa mais fria, né? Aquela coisa mais impessoal. É isso, pagar royalties, é assim. Não, a Botoprêmio a gente se sente um pouco em família. Doutora, quem nunca fez um procedimento estético, por onde a pessoa deve começar? Porque aí, inclusive eu queria perguntar isso tanto para os homens, porque, gente, quando a gente fala da Botoprêmio, quando a gente fala de estética, geralmente a gente tende a pensar só em quem? Em mulheres. E não é assim mais, viu? Não é assim mais. Doutora, por falar nisso, como é que tá a porcentagem de homens e mulheres na Botoprêmio Arapiraca? A gente tem um percentual mais elevado do que o resto das estatísticas. A gente tem uma média de 15%, que geralmente é 10%. A gente tem 15% dos homens se cuidando. São quantas franquias no país? Hoje, montadas 60. 60 lojas. Isso, 60 lojas, Tá. A ideia é que até 2027 tenhamos 300. Com certeza vai atingir, talvez até antes. Sim. Então o percentual aqui é maior. O percentual aqui é maior, e o primeiro procedimento que a gente deve realizar é seguindo o envelhecimento. Se a gente tem 3 terços na face, quando a gente estuda os terços faciais, a gente divide em 3 proporções: da linha do cabelo até aqui, do nariz até o lábio e do lábio até o mento. Então, a gente vai tratar de cima para baixo. Então, se é de cima para baixo, a gente pode fazer primeiro um botox. Então, bastou ter ruga, mais de 18 anos, você já pode fazer um botox. Não é isso que me incomoda. O paciente mais jovem, por exemplo, tem muita acne. A gente pode gerenciar a acne. A gente pode orientar esse paciente a ter uma limpeza adequada da pele, uma alimentação adequada, ingesta de água. Então, assim, não existe idade, porque assim, muitas vezes o paciente chega muito antes dos 18 anos para tratar a acne, né? E a gente já pode gerenciar isso aí, porque a acne gera consequências irreversíveis. E quanto mais cedo a gente começar, melhor. Doutora, na Botoprêmio tem um clube, né? Tem um BP Clube, Botoprêmio Clube. Isso. Por que vale a pena ser membro? Vale a pena porque ele é um clube diferenciado. Você vai ter a oportunidade de realizar 3 ou 2 aplicações de Botox. Tem um clube com 2 aplicações anuais e o clube com 3 aplicações anuais. Só que é um clube porque todas as vezes que além de você ter um preço mais justo do Botox, se você for pagar ele separado, você vai pagar mais, o valor financeiro é menor, como você vai resgatar alguns benefícios. Tem vários benefícios, como microagulhamento, o peeling, o spa facial. Então, além de você fazer as 3 aplicações, todas as vezes que você vai fazer uma aplicação, você resgata procedimentos adicionais que você não teria se você não tivesse o clube. Então, é algo realmente que veio fazer diferenciação e tem crescido muito dentro da rede. Tá. E como é que as pessoas, os ouvintes, doutora, as ouvintes e os ouvintes podem entrar em contato e agendar uma avaliação na Botoprêmio Arapiraca? A gente tem o nosso Instagram, que é uma forma, hoje é a forma mais vai aparecer fácil, aí na sua tela, né? Já passei aqui pro Marco. É a forma mais fácil, que é o @botopremio.arapiraca. E a gente tem os telefones que geralmente tem na nossa rede social. Se você quiser, eu posso olhar aqui. Eu tenho aqui, doutora, o 9615-0070. Pronto. Né? O endereço fica aqui na Avenida Deputada Ceci Cunha, 972, na sala 2. É a Galeria Francisco de Assis. Galeria ao lado da Cefite, ao lado da Vinoteca. Isso, do mesmo lado aqui da NN, tá, gente? Do mesmo lado aqui da rádio. Isso. Né? Avenida Deputada Ceci Cunha, 972, sala 2. E o telefone e o WhatsApp é o 99615-0070. Doutora, a pessoa pode dizer assim, mas eu quero só fazer uma avaliação. A avaliação é cobrada, não é cobrada? Como é que funciona? Não, a franquia, a política da franquia é que a gente não cobra a avaliação. Então, você vem, você é acolhido e lá a gente vai explicar toda a nossa dinâmica. A depender, você pode ser bonificado com um spa facial ou uma sessão de depilação a laser. E a partir dali, você entrou, não sai mais. Eu digo sempre que quem entra na Botoprêmio nunca mais sai. Criamos vínculo forever. Perfeito. E olha, gente,
Os preenchimentos faciais, só para vocês terem ideia, todos são feitos aqui. Bioestimulador de colágeno, botox, fios de sustentação, que também está muito em moda. Intradermoterapia, jato de plasma, laser, limpeza de pele, lipoenzimática de papada, que é isso aqui, né? Mesobotox, microagulhamento, que não é mais naquele rolinho, tava conversando com a doutora aqui, não é mais naquele rolinho mais não, viu? Peeling químico, preenchimento facial, preenchimento labial, radiofrequência, skin booster, tratamento de melasma e ultrassom micro ou macro focado, tá? Isso eu tô falando do rosto, de estética aí no seu rosto. E aí você tem também os serviços de preenchimentos corporais, procedimentos corporais, melhor dizendo, que é o BCAA injetável, bioestimulador de colágeno, botox, carboxiterapia, criolipólise, que é para tirar aquelas gordurinhas que tem aqui, né? Que é através daquele negócio gelado, né, doutora? Bem gelado, a criolipólise. A drenagem linfática também, inclusive muito usada no pós-cirúrgico, de cirurgias estéticas, né? De cirurgias da medicina, de cirurgia plástica. Enzimas, estética íntima, também harmonização glútea, você que quer aumentar seu popô. Tem a intradermoterapia, jato de plasma, tem laser, massagem modeladora, massagem relaxante, ozonioterapia, peeling químico, PEN, que é a secagem dos microvasos, preenchimento corporal, radiofrequência, skin booster, tratamento capilar e ultrassom micro ou macro focado. Ou seja, uma clínica completa, perfeita para você mulher, para você homem que quer se cuidar com a qualidade e com um nome por trás, né, doutora? Não é uma marca que se preocupa, que trabalha com os melhores dermocosméticos e cosméticos do país. Exatamente. É todo um padrão, mas... Eu digo sempre as melhores técnicas, né? Porque não adianta também a gente ter o melhor produto e não saber usar, né? E então, assim, o produto é importante, importantíssimo, mas mais importante é quem está fazendo. Perfeito, né? Perfeito. Então entre em contato pelo 99615-0070. Marca sua avaliação, é grátis a avaliação. Você acordou hoje no espelho e disse, não gostei do que eu tô vendo, né? Então tá na hora de você começar a mudar. Sempre tem uma hora para você querer começar a mudar. E a hora para começar a mudar é quando você decidir que né? Você vai ter uma profissional que vai se preocupar com você, respeitando a sua individualidade, não tem receita de bolo, e ao mesmo tempo respeitando aquilo que você quer ser, né? A doutora falou muito bem aqui, André, eu não vou aconselhar uma pessoa a colocar um preenchimento labial para ficar com aquele bicão, quando a pessoa não quer ficar com aquele bicão não vai ficar legal para ela. Ela não vai virar Angelina Jolie. Com certeza. Não. E a gente precisa ter essa clareza e essa honestidade com o outro, né? No sentido de orientar. Se tem alguém que chega... Aconteceu um caso muito curioso comigo. Uma paciente que ela queria ficar igual a Jade Picon, aquela que participou do Big Brother. Sim. E eu acho que esse foi o único caso que eu tive que reverter em toda a minha história. Porque, além de tudo, o preenchimento ele é reversível. Se por acaso alguma coisa saiu fora do script, o paciente não gostou, ficou um lábio maior, algo fora do esperado, dificilmente acontece comigo. Mas esse caso foi um caso que me impactou muito, porque ela queria ficar igual a Jade Picon. Foi feito o preenchimento nela e depois ela não gostou. Ela não se reconheceu. Mesmo eu falando sobre antes, explicando que ela não tinha um perfil igual ao da Jade Picon, a mandíbula ficou linda, perfeita. Mas ela não se reconhecia naquela situação. Então, existe a possibilidade também da gente reverter. E aí foi revertido. Quero agradecer, doutora Sandra, pela vinda aqui, tá? Deus abençoe ainda mais esse novo ano. Eu agradeço, André. Parabéns pela premiação, pelo reconhecimento nacional da Botoprêmio em Arapiraca. Na verdade isso, né, que o que foi que a gente se destacou. As nossas propagandas, elas são muito na linha de pacientes reais. E aí eu fui pega de surpresa, tava num treinamento da franquia e daqui a pouco começou a rodar os nossos vídeos de Arapiraca, os meus vídeos, né, falando nacionalmente. E meu Deus, que é isso? Que proporção foi essa que esse negócio tomou? E aí a empresa de marketing nos
convidou para uma reunião e pediu autorização para que aqueles vídeos fossem rodados nacionalmente, como referência de vínculo com as pessoas, né, de depoimentos reais. Tem muitos profissionais de saúde que não conseguem um depoimento do paciente, porque o paciente não quer, né? E graças a Deus é uma coisa que não acontece com a gente, né? A gente tem realmente uma quantidade de gente que quer falar, que quer mostrar para quem está em casa que fez e que está bem e que quer compartilhar aquilo. E são pessoas reais, são pessoas igual a mim, igual a você. Não é ninguém fora de uma beleza fora do comum, né? São pacientes reais. Perfeito. Você quer seguir, vai no Instagram, @botopremio.arapiraca. @botopremium, com M no final, @arapiraca no Instagram, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado. Eu vou encerrar esse programa de hoje falando aqui da Cristo Rei, gente. A Cristo Rei chegou em Palmeira dos Índios, tá? Com 20 anos de experiência, seguimos cuidando das famílias com respeito e carinho. Nossa nova unidade oferece atendimento humanizado, focado nas necessidades da comunidade, com uma equipe pronta para acolher você com qualidade e confiança. Estamos na Galeria Tropical, Sala 3, Avenida Vieira de Brito. Visite-nos e descubra como podemos caminhar juntos. Contato 98114-9900. 98114-9900. Cristo Rei, mais que um plano, um ombro amigo. Uma boa tarde para você, bom final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser. Tchau. Saúde em Foco, na Rádio LR.